Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. São apenas 6 versículos. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras de você, que você realiza, que você tem fama de que está vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na minha presença, na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, falar sobre essa igreja de Sardes, eu coloquei um tema falando sobre Sardes, a igreja morta. E pensando sobre esse texto, me fez pensar nesse tempo, nessa época que nós estamos vivendo, principalmente das redes sociais, onde a gente vê tantas pessoas nas redes sociais e tantas pessoas que seguem os seus ídolos, pessoas que você admira, mas que de fato você não conhece as pessoas como ela é. Porque as redes sociais mostram muitas vezes perfis que na verdade não são aquilo que mostra ser, são apenas personagens. E depois você fica sabendo, fulano deixou a sua esposa, fulano tentou contra a sua própria vida, e você fica chocado e dizer, mas ele era um exemplo. A gente viu uma conduta tão... e você fica surpreso. Da mesma forma, a gente se engana. Quem está acostumado aí a pedir iFood, aquelas lindas fotos que aparecem dos pratos, se você não conhece o restaurante, eu mesmo fico em dúvida. Às vezes você vê umas fotos tão bonitas ali, você pede a comida, quando chega... Esses dias eu fiz um pedido para a gente almoçar, e aí chegou umas 6 quentinhas. Não era nada daquilo que a gente imaginou. E a gente é enganado. E aqui a igreja de Sardes, o Senhor Jesus está escrevendo essa carta ao anjo da igreja. Você já sabe que as estrelas, o qual o texto está falando, e no capítulo 1, quando vai falar sobre as igrejas, sabe que essas estrelas está falando sobre o anjo da igreja. E como eu falei, essa carta, quando o Senhor Jesus escreve, dando a João na ilha de Patmos, ele escrevendo à igreja de Sardes, é como se ele estivesse falando sobre a hipocrisia da igreja. Está falando de conduta de pessoas que mostravam ser uma coisa e, na verdade, a sua vida era uma vida completamente diferente, ao ponto de ele dizer assim, você tem nome de vivo, mas você é morto.
Não é diferente nos dias de hoje. A gente, às vezes, somos enganados simplesmente por aparência. E, na verdade, quando nós passamos a conviver com as pessoas, é que nós descobrimos quem são realmente as pessoas. Então, foi pensando nesse texto em que o Senhor colocou uma palavra no meu coração nessa manhã. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a igreja de Sardes, sobre a cidade de Sardes. A igreja de Sardes, ela se acostumou por ver o exemplo da cidade, que ficava muito próximo a 500 quilômetros do sul da cidade de Tiatira, na Turquia. Ela era uma cidade muito bela. Na época do rei Crespo, quando deu início à construção dessa igreja, no alto de uma coluna, nas montanhas, e a história diz que o rei Crespo ele era aquele que tocava nas coisas e as coisas viravam ouro, por causa da riqueza que Sardes, a cidade de Sardes, tinha. Então era uma cidade que foi construída nas montanhas. Então os inimigos não queriam muito enfrentar essa cidade, porque por causa da dificuldade de poder ter acesso a essa fortaleza. E essa cidade, na época antiga, era uma cidade como se a gente fosse pensar hoje, quem está aqui no Nordeste, quem está no Brasil, e algumas cidades que a gente tem vontade de conhecer. Quem está aqui no Nordeste, não sei se você já teve vontade de conhecer a praia de Fernando de Noronha. Sou doido para conhecer, não fui ainda. Aqui pertinho, 40 minutos de avião, para lá. Como também, quem pensa no Sul, pensa na cidade de Gramado, uma cidade bonita no nosso Brasil e que tem vontade de conhecer. Então a cidade de Sardes era essa cidade que atraía os olhos das pessoas. Diz que era uma região onde 3 estradas do comércio que passava ali fazia com que essa cidade também tivesse o acesso ao comércio e também por fabricar lãs, e também por ter muitas riquezas, porque diz que na época da chuva, quando a chuva descia sobre aquelas rochas, descia algumas partículas de ouro para dentro da cidade. Então você tem a ideia de como essa cidade era uma cidade muito rica e próspera. E como falei, era essa cidade que todo mundo desejava conhecer e também morar. Mas essa cidade, ela começou a criar dentro do coração das pessoas uma ideia de ser tão poderosa e tão bonita ao ponto de achar às vezes que era melhor do que os outros e que nunca poderia cair, que nunca poderia ser invadida, E criou isso, e isso foi passando também para a igreja que estava naquela localidade. No ano 529 a.C., essa cidade ela foi invadida por Ciro da Pérsia. Diz que por 14 dias o exército da Síria fica ao redor dessa cidade, olhando uma forma de invadir essa cidade, mas ela era tão fortificada que não parecia que não tinha possibilidade alguma. E a história diz que um dos soldados que estava como atalaia vigiando, ele cochilou e o capacete caiu. E quando o capacete cai ali para baixo, ele desce escalando para poder pegar o capacete e sobe. E diz que um desses homens inimigos percebeu e viu que tinha uma brecha no muro. E foi a brecha que eles usaram para entrar e invadir a cidade e assim acabar com essa cidade, com o povo que ali estava. E diz que depois de muito tempo, essa cidade foi invadida novamente pelos inimigos. E diz que da mesma forma destruiu a cidade. E a cidade agora perdeu a sua fama, o seu reconhecimento. Por isso que o Senhor Jesus diz nesse texto, quando ele diz assim: se você não vigiar, eu irei contra você como um ladrão, para pegar você de surpresa.
Mas essa cidade, ela deu a volta por cima. Essa cidade, na época de Alexandre o Magno, diz que foi reconstruída novamente por Alexandre. E ali Alexandre trouxe uma deusa que era reconhecida como Cibele. E diz que essa deusa era a deusa, e a sua forma era uma deusa que tinha vários seios. E que essa deusa, ela poderia dar vida às pessoas que estavam mortas. E tinha essa idolatria por essa deusa, que poderia trazer e restaurar a vida aos mortos. Mas diz que no ano 17 depois de Cristo, essa cidade também sofreu com um grande terremoto. E diz que o imperador Tibério, eu pesquisei tudo isso, viu, irmãos? Diz que o imperador Tibério, ele veio para ajudar essa cidade e fortalecer novamente essa cidade. Mas quando João escreve essa carta para essa igreja, e se você parar e pensar, foram 7 cartas. Por que 7 cartas que foram escritas? Para 7 igrejas de uma mesma região. Você vai ver que João não vai citar algumas igrejas que foram igrejas históricas, como Paulo cita a igreja de Corintos, a igreja que tinha exemplos também, mas que em um momento perdeu. Ele cita 7 igrejas da mesma localidade, da mesma região. E diz que quando João escreve essa carta para a igreja de Sardes, para o anjo da igreja, diz que a igreja já não tinha mais a sua relevância. Já não tinha mais aqueles olhos em que as pessoas olhavam para ela dessa forma. E aí, irmãos, a história nos diz que essa cidade, ela se tornou uma cidade que não tinha mais esse brilho todo em que as pessoas olhavam. Por causa do seu erro, por achar que estava por cima de todos, e como eu falei, a igreja caiu no meio da graça do povo, ao ponto que a igreja não tinha mais relevância nenhuma no meio da sociedade ou no meio da sua cidade. Porque a igreja que não traz um impacto na cidade, ela está com problema, ela está doente. A igreja tem que trazer o impacto aonde ela está. E é pensando sobre isso que eu queria trazer alguns pontos para que a gente possa pensar nessa manhã. O primeiro versículo, ele nos diz que o Senhor está escrevendo ao anjo da igreja em Sardes. E ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando se fala nesses 7 Espíritos de Deus, não está falando que muitas vezes os espíritos falam sobre os espíritos. Esses 7 Espíritos de Deus, está falando que Isaías profetizou isso lá no capítulo 11, no versículo de 1 a 2, quando vai dizer que sairá do ramo do tronco de Jessé um renovo, e que brotará dele. Aí ele vai falar sobre os 7 espíritos. O espírito repousará sobre ele, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor ao Senhor. E quando se fala sobre as 7 estrelas, está falando sobre os anjos que receberam a carta, que era como se fossem pastores, presbíteros, bispo, que estava ali. Então, quando o Senhor Jesus está escrevendo sobre essa igreja, ele vai falar sobre alguns detalhes, e algumas igrejas ele não chama nem atenção, porque percebe que a conduta dessa igreja é algo que ele só faz falar sobre elogios, e tem igreja que ele diz o ponto e que precisa pensar sobre a sua conduta, como também nessa igreja ele diz que virá como um ladrão. E quando se fala nesse virá que Jesus está falando, ele não está falando na sua segunda volta, e que vai vir resgatar a sua igreja. Ele está falando que ele vai vir em direção pela forma que você está andando, e ele vai vir contra você. E aqui nesse texto, começando
como fala no verso 1, ele diz uma coisa que ele revela sobre a sua onisciência. Porque ele vai dizer assim na parte B do texto: eu conheço as obras de vocês. Ele está falando sobre a sua presciência, daquilo que o Senhor já sabe. É como se o Senhor Jesus estivesse escrevendo à igreja de Água Fria e dizendo nessa manhã assim: eu conheço as obras de vocês. Ou seja, eu conheço vocês, cada um de vocês. Não é por causa das redes sociais, não é por causa do Instagram ou por causa da sua fama, mas é porque eu conheço você desde o dia em que você surgiu nesse mundo, ou antes que você viesse a existir. Eu já conheço você e eu sei da sua conduta e o que você está fazendo. Isso traz um peso muito grande, irmãos, para a nossa vida, porque o Senhor, o Eterno, está falando algo que traz um impacto e que a gente precisa muito bem parar e pensar, porque Ele está dizendo assim: eu sei o que você faz nas escondidas. Eu sei as palavras que saem da boca de vocês. Eu sei que muitas vezes parece que na igreja as palavras que você usa às vezes são palavras de bênção, que traz um impacto na vida das pessoas, mas quando você sai daqui e que chega em casa, não se engane, tem crente que a sua boca só fala pornografia. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem dura de escutar, mas aqui ele não está falando para o ímpio, ele está falando para a igreja, para tratar o coração da igreja. E o que ele está dizendo é que você precisa abrir os olhos e entender que Jesus vê tudo sobre a sua vida e sobre você. E ele diz assim: eu conheço as obras de vocês. Ele fala: vocês têm nome, ou seja, o nome que parece que as pessoas olham para você e vê como exemplo, talvez nas redes sociais. E o que parece o seu nome, que você zela tanto, ele diz assim: você tem nome de vivo, mas você está morto. É como se Jesus fosse um médico para dar agora o diagnóstico ou para poder falar sobre o morto, porque os sinais vitais já não tem mais. E ele está dizendo assim: até parece que está vivo, mas está morto. E ele falando sobre esse ponto, queridos, isso me chama muito a atenção, porque na época da pandemia, e me faz lembrar sobre as máscaras enganavam muita gente. E uma vez veio até no meu coração um desejo, conversando com o pastor, eu queria pregar um tema que falasse sobre tire as máscaras. Porque tem muitas pessoas com as máscaras, mostrando aquilo que é, mas lá no fundo, o Senhor nessa manhã fala comigo e com você. Você precisa melhorar algumas coisas na sua vida. Porque tem coisas, irmãos, que talvez você não permitiria ser exposto, porque ia trazer escândalo para as pessoas. É momento de refletir. Mas ele vai falar também no versículo de número 2, ele diz assim: fique vigiando e fortaleça o restante. Primeiro ele fala daqueles que já estão mortos, mas ele vai também falar sobre um grupo que está perto de morrer, semi-morto. Aí ele diz assim: fortaleça esses, fale sobre esses, ou seja, cuide desses. E quando ele está falando sobre isso e fortalecer esses que estão para morrer, ele diz assim: porque eu verifiquei que as obras que você comete não são íntegras diante da presença de Deus.
E quando ele fala fortaleça, é ajudar aquele que está para cair. Só que aí a gente vai encontrar alguns abençoados, que é aquele que está como um pavio que fumega, como uma cana quebrada, que foi machucado, que foi humilhado, que sofreu lá no mundo, que sofreu na igreja, mas quando ele chega na igreja, esses o qual o Senhor está dizendo, fortaleça esse, chegue perto. Ah, você caiu, mas vamos estar junto, vamos crescer junto, porque há restauração para vocês. Aí chega o abençoado, termina de matar o cara, termina de afundar. E Jesus está dizendo assim: eu verifiquei as obras de vocês, e não são íntegras diante de Deus. A conduta de vocês não são íntegras diante de Deus, diante da presença de Deus. Aí ele diz, fortaleça. E aí você sabe muito bem que teve vezes na sua vida, como vezes na minha vida, que pessoas chegaram perto de mim e me ajudaram a levantar. Te ajudaram a levantar, e por isso que hoje você está de pé. Disseram uma palavra que trouxe uma esperança no seu coração. Os seus olhos voltaram novamente a olhar para Jesus. Mas teve momentos na sua vida que você estava até vivendo uma vida espiritual muito bem, mas alguém emprestou a boca a Satanás e lançou uma palavra contra você. Você abriu uma brecha, como diz esse texto. Os muros fortificados, mas tinha uma brecha. O povo estava muito assim, mas deixaram uma brecha. E só precisa isso para Satanás entrar. E aí lançaram uma palavra contra você. Você estava bem no seu ministério, estava indo tudo muito bem, mas a palavra, ou alguém usado pelo diabo, foi na sua direção, lançou uma palavra e te machucou. E isso entristeceu o seu coração. Isso fez você sair da presença de Deus, fez você ficar fraco, mas nessa manhã o Senhor diz para mim e você, fortaleça esses que talvez esteja do seu lado, você não viu, chegue perto, ajude, para que o Senhor não diga, eu conheço as obras de vocês, que não são íntegras diante de mim, porque quando essas pessoas precisam de ajuda, a igreja precisa de ajuda, você se curva e de vez de ajudar, você mata. Existe um livro de C.S. Lewis que fala sobre a carta do diabo a seu aprendiz. E tem uma frase que, desde quando eu li esse livro, isso ficou no meu coração. Porque Satanás, escrevendo essa carta a seu aprendiz, ele diz assim, falando sobre o seu aprendiz, e ele trata os crentes ou as pessoas como um paciente. Aí ele diz assim, falando para ele, não fique desesperado. Certamente esses convertidos adultos que foram recuperados, ou seja, se converteram, foram recuperados pelo nosso inimigo. Ele diz assim, pelos hábitos que eles têm, não fique preocupado, porque eles têm a tendência de voltar novamente para nós. Porque vai ser lá, nesse lugar que ele vai ser machucado. Vai ser nesse lugar onde ele vai conviver, mas por causa dos hábitos deles, eles vão ser machucados um contra o outro, e eles voltarão para nós, e a gente irá dominar eles. E quando a gente pensa sobre a igreja, a gente vê pessoas que foram machucadas,
Mas em nome de Jesus eu creio que a igreja é um lugar de recuperação. A igreja é um lugar onde Deus habita e que trata as feridas. Não deveria ser um lugar de julgamento. Não deveria ser um lugar onde um mata o outro, mas deveria ser um lugar onde a igreja em que o Senhor fala, a igreja perfeita, aonde lá não há inveja, aonde o ódio não pode prevalecer. A igreja que ele fala que lá nos céus, esse lugar que está preparado, aonde todos vão ser acolhidos pelo Pai e que não tem queridinho, existe aqueles o qual ele ama da mesma forma e aceita todos da mesma forma, não da mesma forma vivendo de pecado lá fora, porque ele não quer, mas aquele que se entrega por completo, ele trata da mesma forma cada um. E ele falando sobre isso, ele diz, no verso de número 3, ele diz: lembre-se, pois, vocês, o que vocês receberam e ouviram, guarde. Paulo vai falar isso muitas vezes quando está escrevendo as cartas. Ele diz: aquilo que eu escrevi para vocês, guardem no coração de vocês. Aquilo que vocês ouviram falar ao meu respeito, isso é o que deve ficar dentro do coração de vocês. E ele ainda diz uma coisa, ele diz: arrependam-se, se conserte. Mas ele diz assim: vocês precisam vigiar. Porque se vocês não vigiar, ele diz: eu vou vir como um ladrão. E vocês de modo algum, de modo nenhum, saberá em que hora eu virei contra vocês. E por isso que a Bíblia nos diz que ele vai vir como um ladrão. Ele vai vir de surpresa. Porque se você soubesse o dia e a hora, você ia querer aproveitar muitas coisas aí. E quando estivesse chegando perto, você iria tentar se consertar para poder preparar, para poder chegar. Mas é como aquela parábola das virgens. Se você tem azeite, guarde. Espere a chegada do noivo, porque ele vem qualquer hora, qualquer minuto e qualquer segundo. E a pergunta que fica nessa manhã: se ele chegasse agora, para onde você iria? Se ele chegasse hoje, o seu marido, para onde ele iria? Se ele chegasse agora, os seus filhos, o que você iria apresentar a ele? Ele diz: fique como um vigia, atento. Se dentro de casa tem alguém que está ferido, indo à morte, ele diz assim: lembre-se do que eu te ensinei, do que você ouviu, trate desses. E não lance palavras. Irmãos, às vezes a gente não mede as palavras. Às vezes a gente lança a palavra contra as pessoas de maldição. E a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Em casa, no trabalho. Porque as palavras, ela tem poder. E quando ele fala, ele diz assim, Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Quando Jesus estava ali com seus discípulos, naquela noite em que ele disse: eu vou orar. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Quando Jesus chega da oração, o que é que os discípulos estão fazendo? Dormindo. A ordem ali era para vigiar. Tem momentos na nossa vida que é vigiar e orar, mas não pode orar com os olhos fechados, tem que orar com os olhos abertos, mas tem que ficar atento no que está acontecendo, porque ele diz assim: vigie.
E aqui ele está falando como ladrão, porque aqui agora Jesus não é que vai chegar para salvar a igreja e vai chegar de surpresa. Não, ele está falando no sentido de que está indo contra a igreja, ou que está indo contra esse povo, dizendo assim: se vocês precisam se consertar. Ô irmão, como é que está a sua vida? Será que você vai continuar vivendo a sua vida desse mesmo jeito, entra ano, sai ano? E você continua da mesma forma, com as mesmas práticas? E o Senhor está dizendo assim: eu conheço as obras de vocês, eu vejo até o esforço, mas por causa do costume que colocaram diante de vocês, vocês continuam com a mesma prática. Parece que não existe um rompimento. Ele diz: eu sou a resposta para romper esses hábitos que vocês têm. Vocês precisam mudar e melhorar. Mas ele diz também no versículo de número 4, ele diz: mas você tem aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. É forte isso, porque ele está falando isso para uma igreja. E hoje a gente vê grandes igrejas, grandes templos, e muitas vezes a gente se engana pela quantidade de pessoas, mas o Senhor diz assim: estão mortos, alguns estão à beira da morte, mas Ele diz: existe poucas pessoas que não se contaminaram, que não se corromperam pela fama, por achar da sua riqueza. Isso não entrou no seu coração, ele não mudou. Mesmo sabendo de tudo isso, ele ainda continua firme. E esses irão vestir de roupas brancas. Não tem mancha nele. Não tem o que falarem a respeito dele. Não tem o que difamar sobre ele, mesmo sabendo que Satanás vai usar os seus para falar o seu respeito. Mas se a sua conduta for de uma pessoa íntegra, santa, como Jó era, o que vai prevalecer é sobre a sua conduta, sobre o caráter que Deus colocou em você. Vão falar bem ao seu respeito. Você vai ser lembrado. Quando o pastor Misael passar, vão dizer: esse pastor é uma bênção. Quando a irmã Neija passar, vão dizer: irmã Neija, ore por mim, porque eu sei que muitas vezes eu pedi a oração e a senhora orou, e orou na igreja, e Deus trouxe resposta, e vê a irmã Neija como um exemplo de uma mulher. É como o irmão Eliezer, onde passaram as pessoas dizer quem era ele, agora a sua conduta é diferente, ele resplandece algo que eu não consigo entender, como pode? Isso é Cristo na nossa vida, foi porque ele entrou e ele muda o nosso caráter. Irmãos, não tem como estar na igreja e continuar sendo a mesma pessoa. Precisamos vigiar. Precisamos vigiar no que falamos, como eu falei. Precisamos ter muito cuidado com a nossa conduta. Porque todos os dias, como foi cantado, a minha oração e a sua oração deve ser: Senhor, vem todos os dias e me resgata. Todos os dias me ajuda a ter um dia abençoado, para que os erros, para que as coisas maus não venham na minha direção e me tirem do teu caminho. Me ajuda, porque sem ti eu não consigo. Mas irmãos, quando ele fala sobre se arrependa-se, no livro de 2 Crônicas 7,14, ele vai dizer algo interessante, porque ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos,
Não tem como quebrar essa sequência. É se humilhar, orar e se arrepender. Se você só fizer os dois e se esquecer de se arrepender, não adianta. Aí ele diz: se você fizer isso, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações. Tem gente que está orando e está pensando que Deus está ouvindo. Claro que Ele ouve tudo, né? Mas tem oração que não passa do teto, irmãos. E Deus não se pressiona. Uma vez eu falei aqui na igreja e virou até meme, né? Tá pensando que Deus é menino? Pensa que Deus se impressiona com chorinho? Pensa que Jesus se impressiona com palavras que às vezes você quer declarar? Não. Porque Ele conhece o íntimo, Ele sabe a intenção do coração, e é isso que move o coração de Deus. Mas se o coração do homem for sincero, arrependido diante de Deus, colocado a sua vida diante do altar, quando ele ora, irmãos, o Senhor olha do céu, e a palavra de Deus diz que Ele responde. Tem pessoas que estão buscando um Jesus que parece que está na cruz. Ele já saiu de lá faz muito tempo. Ele habita dentro de nós. Ele está em nosso meio. Vou correr por causa da hora. Mas ele fala de uma recompensa. Já convido o grupo de louvor. Não sei nem qual foi a música que Diana escolheu. Deixei para ela escolher. Mas ele fala sobre uma recompensa. Ele diz assim: o vencedor será assim, vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Todas as vezes que uma pessoa se converte, nós dizemos: Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Só vai para o céu quem tiver o seu nome escrito ali. Teve um momento em que Moisés, intercedendo pelo povo, Moisés disse: Senhor, o teu povo, se o Senhor não fizer, risca o meu nome do livro da vida. Eu quero ver meu nome lá, irmãos. Eu quero ver o Senhor te chamando. Eu quero ver o Senhor chamando a tua família. Mas é preciso santificação.